Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos brevemente interromper a nossa série de estudos na carta de Paulo a Filemon para tratar de uma questão importante. Pode um líder cristão mandar na sua vida? Esse é um assunto um tanto quanto delicado, mas que a gente precisa discutir se nós queremos evitar abuso de autoridade nas nossas igrejas, independente da denominação. E se você é ou almeja ser um líder cristão, quero dar um conselho especial para você, mas para o final do vídeo. Bom, o nosso último vídeo tratou do verso 8 da carta a Filemon, onde Paulo cogita ordenar a Filemon que haja corretamente quanto ao escravo Onésimo. Para quem não conhece a história, Onésimo era um escravo problemático que havia se afastado, possivelmente fugido do seu senhor Filemon. Porém, Onésimo se converte ao encontrar Paulo, que então envia Onésimo de volta a Filemon. E por isso a carta a Filemon é essencialmente um apelo bastante elaborado de Paulo para que Filemon receba Onésimo de volta. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Isso está no verso 16 de Filemon. Naquele contexto, a escravidão era algo mais que normal na sociedade. Tá? As estimativas é que os escravos eram 1/4 da população do Império Romano no primeiro século. Podia chegar a 1/3 nas cidades maiores. Imagina só, de cada 3 pessoas, 1 era escravo. O comentário de Filemon do David Garland menciona uma carta de Hipólito, que era um pai da igreja do terceiro século, que relata um cristão, senhor de escravos, que decide punir um escravo fugido, mandando ele para a roda, uma máquina de tortura onde o prisioneiro era obrigado a pedalar por horas a horas sem fim. A lei romana dava praticamente total autonomia para os senhores de escravos para disciplinar os seus escravos. David Garland comenta ainda que as punições mais comuns por um escravo fugido variavam desde ser brutalmente açoitado até de ser crucificado ou lançado para as feras numa arena. Se quiser saber um pouco mais sobre a escravidão no Novo Testamento, dá uma olhada nos nossos vídeos de introdução à carta a Filemon, especialmente o segundo vídeo, onde nós tratamos da pergunta: será que a Bíblia apoia a escravidão? Vou deixar um link para vocês no final desse vídeo. Mas enfim, é nesse contexto da escravidão no Império Romano que Paulo cogita ordenar a Filemon que receba Onésimo como um irmão em Cristo. Uma coisa impensável naquela sociedade. É um belo exemplo de como o Evangelho transforma as relações sociais com base no amor. Mas ainda assim, é um caso de líder cristão se intrometendo numa decisão que naquela sociedade era direito exclusivo do senhor de escravos. O David Garland comenta que seria equivalente a um líder cristão hoje, querendo dizer como os pais de uma criança deviam disciplinar o seu filho numa situação específica. Tá? Isso só a título de comparação para a gente entender como a atitude de Paulo seria vista naquela sociedade em termos de intrusão numa questão doméstica. Tá? Mas vamos à passagem que interessa. Carta a Filemon, versos de 8 a 10, diz assim na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, eu prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. A última parte fica mais fácil de entender na versão NVT, que diz assim: suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. A ressalva então que eu queria fazer, pessoal, é sobre essa expressão plena liberdade. Ela não significa uma coisa normal ou corriqueira, como se Paulo estivesse dizendo: eu tenho plena liberdade de fazer isso, como quem diz, é uma coisa muito normal, eu faço frequentemente. Não, segundo o David Garland, a expressão traduzida aí por liberdade traz o sentido de coragem ou audácia na língua original, no grego. Né? De fato, várias traduções na língua inglesa, como a ESV ou a NIV, trazem a palavra boldness ao invés de freedom. Né? E boldness significa exatamente isso, né? Ser corajoso, audaz. Além disso, essa plena liberdade no falar não é uma coisa que vem meramente da personalidade de Paulo, tá? Mas está ligada à autoridade dele como um apóstolo de Cristo. Daí a expressão plena liberdade em Cristo, no verso 8, como tem lá nos comentários do Gregory Beale e do Scott McKnight. A minha observação, portanto, é que Paulo, enquanto apóstolo, pudesse ordenar a Filemon que fizesse o que era correto, o próprio Paulo considerava aquela possível ordem como uma coisa audaz, e um tanto quanto extremo, portanto. Né? De fato, no verso 9, o que nós vemos que Paulo faz é, ele prefere abrir mão da ordem e simplesmente fazer um apelo, um pedido a Filemon com base no amor. E isso Paulo decide fazer apesar da seriedade da situação. Como eu já falei, um escravo fugido podia ser condenado à morte quando capturado.
Portanto, a lição dessa passagem não é que um líder cristão pode ordenar uma ovelha a fazer o que ele considera salvo. Também não é que o líder deve incorporar no seu vocabulário a frase: eu podia te ordenar isso, mas não vou te ordenar, como forma de coagir ou forçar as ovelhas. A lição é a seguinte: se a autoridade de um líder é menor que a de Paulo, que era apóstolo de toda a igreja cristã, não só de uma denominação, e se a situação sendo tratada é menos grave que a de Onésimo, cuja própria vida estava em risco, então o líder em questão deve, no mínimo, considerar seriamente seguir o exemplo de Paulo, ou seja, trocar uma ordem por um pedido. Agora eu queria ressaltar que os líderes legitimamente empossados possuem sim autoridade, tá? E é uma autoridade bíblica, mas toda autoridade é específica para o exercício de alguma tarefa ou função. No caso do líder cristão, a autoridade é para dirigir uma igreja local e não para dirigir a vida das pessoas, para controlar a vida das pessoas. Vale lembrar a orientação do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, verso 3. Diz assim na versão NAA: que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. A versão NVT traz assim esse último verso, verso 3. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Por fim, pessoal, numa época de tantos absurdos e abusos, é preciso lembrar que a Bíblia prevê sim limites para a autoridade dos líderes. O papel do líder é ajudar, proteger, fazer o bem para as pessoas que estão sob seus cuidados. Eu termino esse vídeo com um alerta do próprio Cristo. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse alguém que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Mateus 18, versos 6 e 7. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, porque tem muita gente aí que precisa conhecer o que foi dito aqui. Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau.